Olá! Como podemos lidar com o rancor? Eu sou Jaqueline Elisa, psicóloga, e agradeço muito uma seguidora que me pediu para eu falar sobre esse tema, sobre o rancor. Então, o rancor, ele é muito interessante porque quando a pessoa guarda o rancor, é como se ela tivesse uma chama o tempo todo em brasas dentro dela. Né? Dessa maneira que funciona o rancor. Geralmente a pessoa ela guarda esse rancor porque ela se sentiu de algum modo muito ferida ou muito agredida. É comum que pessoas que tenham passado pelo pós-guerra guardem o rancor. É muito comum isso acontecer. O problema do rancor é que ele funciona exatamente igual a ferrugem. Vocês já viram quando a gente tira um pouquinho da tinta do carro e a gente fala, vamos pintar ligeiro antes que enferrujem e destrua toda a lataria? O rancor funciona exatamente igual. Ele é como a ferrugem, se espalha e acaba enfraquecendo toda a estrutura, toda a identidade. A pessoa que guarda o rancor dentro de si, geralmente ela nutre o desejo de vingança e tem muita dificuldade em relação ao perdão. E o perdão ele é tão libertador, e eu já coloquei vídeos e artigos antes explicando que o perdão ele tem a capacidade de trabalhar toda a neuroquímica do nosso cérebro. E ele é libertador para o nosso coração. Então a pessoa que guarda o rancor, além dela ter o desejo de vingança, ela deseja que o outro sinta a dor na mesma medida e na mesma intensidade que ela se sentiu ferida. Mas geralmente essa brasa volta contra a própria pessoa. Geralmente essa brasa atinge o sofrimento, atinge a ela mesma. Veja quais são algumas características das pessoas rancorosas. A primeira característica é a incapacidade de perdoar. Então essas pessoas, elas alimentam o seu próprio sofrimento diariamente, se lembram de qual foi o sofrimento, de qual foi a ofensa da pessoa que a feriu. Uma outra característica é que ela tem aquele pensamento 880. Ou você está do meu lado ou você está contra mim. Elas não conseguem, geralmente tem pensamentos distorcidos, não conseguem ver um meio termo, ver uma negociação em relação a essa situação, ver que as pessoas podem ouvi-la e compreendê-la, mas não concordar com ela. Geralmente é esse extremo, né? Ou está comigo ou está contra mim. Outra característica das pessoas que são rancorosas é que elas são orgulhosas. Elas têm muito orgulho e esse orgulho dificulta muito, porque é um orgulho que deixa elas sempre na defensiva. Elas não conseguem assumir a sua responsabilidade em relação ao ocorrido. Porque uma relação a dois, minha relação com o meu marido é 50% minha responsabilidade e 50% responsabilidade dele. Minha relação com a minha mãe, 50% é minha responsabilidade, 50% é responsabilidade dela. Com minha filha, mesma coisa. Com o irmão, qualquer outro familiar, amigos, é 50% de responsabilidade. E as pessoas rancorosas geralmente têm tanto orgulho que não conseguem assumir quais são os seus 50% de responsabilidade por aquilo que aconteceu. Só consegue olhar para a responsabilidade do outro. E isso traz muito sofrimento para elas, porque qualquer coisinha que o outro fala a agride profundamente, elas ficam profundamente doídas. Então nós temos que olhar que as pessoas que guardam rancor são pessoas muito sofredoras. E elas precisam aprender a libertar o seu coração deste sofrimento. E uma outra característica das pessoas rancorosas é que elas mantêm de forma permanente a raiva contra quem a feriu e transforma isso numa amargura crônica. Elas não conseguem olhar, analisar, ponderar em outras situações, o tempo todo se portam como as vítimas e a outra pessoa como o agressor, sem novamente assumir os seus 50% de responsabilidade. E é muito libertador e maduro assumir o ocorrido, assumir a minha responsabilidade no que aconteceu para eu poder avançar, para eu poder seguir em frente e não ficar a vida inteira presa
nesse acontecimento que me gera dor. A vida inteira dando voltas em círculos e com foco no passado. Então, no nível psicológico, como que nós podemos fazer para ter a libertação do rancor no trabalho psicológico? Então, tem algumas coisas que a própria psicoterapia pode ser uma das ferramentas para fazer esse trabalho. Então, é importante quando a pessoa tem esse rancor que gera essa amargura crônica, trabalhar com a flexibilidade no pensamento, porque não dá para ter esse pensamento rígido e até distorcido da realidade e sem enxergar todos os lados possíveis dos acontecimentos. Então, trabalhar essa flexibilidade do pensamento é uma das estratégias. Outro foco importante é estratégias para gerenciar a raiva, porque as pessoas rancorosas geralmente alimentam muita raiva, e a raiva é patológica, tanto psicologicamente como fisicamente, traz hormônios no nosso corpo que geram malefícios à nossa saúde. É importante também, no trabalho psicológico com as pessoas rancorosas, aprender a olhar o momento presente. Porque ficar dando em voltas e voltas no passado, sem pensar o que fazer hoje, como ressignificar, como assumir o protagonismo e o poder hoje, pensando nas minhas ações para construir novos projetos e novas experiências, né? Ela não vai trazer saúde nenhuma. Então eu preciso focar no momento presente. Como eu olhar para tudo aquilo que aconteceu, ver o que aconteceu, como me tornou quem eu sou e que capacidades e forças eu tenho hoje para os projetos futuros. E uma outra questão muito importante no trabalho psicológico é a autolibertação por meio do perdão. Se a pessoa não trabalhar o perdão, ela vai continuar com aquela brasa ardendo dentro dela, né? Então é um trabalho bem complexo, mas o rancor só traz mal para o teu próprio coração. É um trabalho que é possível, seguindo essas questões de flexibilidade dos pensamentos, gerenciamento da raiva, focar no momento presente e o perdão. E eu já trouxe em vídeo anterior e eu vou repetir nesse vídeo para a gente finalizar. Uma das formas de eu trabalhar o meu coração, para o meu coração se libertar para o perdão, é repetindo aquelas frases do Ho Oponopono, que diz: sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Pensar bem forte naquela pessoa que te feriu e repetir várias vezes ao dia, antes de dormir, ao acordar, durante o dia. Pensar nessa pessoa e repetir: sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Eu agradeço demais a todos que me acompanham, agradeço muito a sugestão da minha seguidora sobre este tema. Vocês todos estão livres para escrever nos comentários ou na mensagem privada sugestões de temas que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos. Muito obrigada, ótima semana, ótimo início de ano e gratidão!